Rui, tens a falar. Estavas a dizer? O que eu estava a dizer há pouco também é no seguimento que o Vitor disse, que se ajudará ou não à problematização da pergunta, perceber a intenção por trás da pergunta. Ok. E acho que sentido. Sim, no fundo a frase que eu produzi ali na problematização foi referente a uma interpretação, e realmente a frase pode ter várias interpretações. O que eu fiz foi que ele tentou, nesta frase tenta-se justificar ou descrever a existência através do pensamento. E quase como dizendo que o não pensamento não implica isso. Foi essa a interpretação que eu fiz, mas pode não ser. Claro, pode não ser, é perfeitamente relativo. E eu fiz e referente a esse juízo. Agora, esta terceira pergunta acho importante porque pode chegar a essa tal intenção de percebermos que tipo de direção devemos seguir. Ok, antes de passarmos a palavra ao autor desta polémica afirmação, que supostamente era não problematizar, mais alguém tem outra crítica, outra problematização a fazer? Não, uma pequena nota. Sim. Não sei se vai acrescentar alguma coisa à discussão, mas o que eu percebi daquilo que foi dito até agora foi que o Luís deu um exemplo para justificar o facto de não ser verdade, no sentido de não ser generalizado. E depois desculpa, não sei o meu nome? O Paulo deu um exemplo que se enquadra na mesma... Está a falar do Rui, sim, não Luís. se enquadra na mesma do Rui. Só que aquilo que eu acho que está implícito naquilo que os dois disseram é o facto de não pensar, não impedir de existir. E eu acho que não é isso que está implícito naquela frase. Não concordo com estas Nós problematizações. não estamos a discutir se não pensar implica Sim, existir. Inês, não concordo com estas problematizações. Sim. Eu estava a fazer o papel, devia fazer o recado. Não há mal nenhum nisso, mas concordo. A frase é de João Carlos. Okay? Foi problematizar. Depois a defesa devia competir ao autor da frase. Mas esteja à vontade. Eu até agradeço, lá está. Eu estava a perceber certo a oposição, digamos assim. Mas podemos levantar então objeções às próprias objeções. Às próprias... Isso já era entrar, não vamos deixar o João Carlos responder e depois se calhar podemos ajudá-lo ou não. Mas foi o que como é que chama? Inês. Inês fez. Foi exatamente isso. Também posso fazer. Pode. Então vamos tentar ouvir mais uma. Ok, vamos só tentar ouvir mais uma e depois vamos passar à defesa desta. Ok, da primeira. Alguém tem mais uma crítica? Houve 8 votos, parece-me. Portanto, estou a ver aqui 3 problematizações. Eu não tenho uma Liga, objeção propriamente dita, mas tenho uma pergunta. Ok, problematizar pode ser feita por aí uma pergunta. Foi. Será que eu posso pensar sem existir? Eu acho que a resposta a essa pergunta vai nos levar à afirmação. Ok, Lina, categorize. Para mim é o que quer Categoriza a sua problematização. Seja como queres. Categoriza a sua problematização. Posso pensar sem existir? Como é que define? Um conceito para definir esta sua problematização. Empírico, lógico, subjetivo, objetivo. Quem quer ajudar a Lina? É uma pergunta, neste caso não é um juízo, é uma pergunta, é uma questão, mas parece-me lógico, isto é, questão de saber se no fundo pode haver algo, neste caso um predicado, enfim, o pensamento, sem uma relação necessária com a existência. Ok, isto tudo está aqui? Posso pensar sem existir? Não é? Tá. Foste o Tiago, está? A questão do necessário. Onde é que está a questão do necessário na pergunta? Uma interrogação. Negativa. Ela está a perguntar se o pensamento implica a existência. Ok, posso pensar sem existir é igual a posso necessariamente pensar sem existir? Não. Se calhar uma pergunta mais séria. Não podia ser posso às vezes pensar sem existir. Posso. Há circunstâncias em que eu penso e não existo? Sim, Isso é perguntar pela necessidade. pensamento. É perguntar se há contra-exemplos a... Sim, Tiago, diz. Se eu perguntar, o pensamento implica a existência é uma coisa? O pensamento implica a existência é uma coisa? Ok, e perguntar se o pensamento implica a existência é perguntar pela necessidade dessa relação? Quem é que não concorda com o Tiago? Quem é que não percebeu? Ok, Tiago, repete então a interpretação desta pergunta. Eu acho que... Quem é que eu levantou? Lina. Acho que... Eu acho que quer dizer é se realmente o pensamento
Se basta a gente pensar para necessariamente existir. Não é? Ou seja, essa implicação necessária. Não é? Por isso, uma reformulação à pergunta poderia ser: o pensamento implica existência? E isso é uma pergunta que pretende estabelecer uma relação entre pensamento e existência. Mas uma relação, mas tu falaste num tipo de relação necessária. A Lina está a perguntar por uma relação necessária? Sim. Todas as relações são relações necessárias? Não, mas neste caso... Lina, queres saber se há uma relação necessária entre pensamento e existência? Então, se calhar tens que acrescentar aqui alguma coisa, está incompleta a tua pergunta. Acho que não, está bem assim. Está a pôr em causa o caráter necessário da relação entre esses dois termos. Mas eu, limitado como sou, não vejo aqui necessário. Então eu vou mostrar. Está lá implícito. Posso pensar sem necessariamente. Disse que estava implícito. Posso pensar sem necessariamente existir. Okay. Parece-me Essa pergunta parece-me. Isso é que literalmente a perguntar se eu posso pensar sem ser um existente necessário. Parece uma pergunta. Vamos tentar o Tiago. Deixa eu tirar a câmera para como é que reformularias a questão da Lina? Eu, para tornar clara essa implicação, reformularia se o pensamento implica existência. Pensar implica existência. De uma forma ainda mais de fazer a objeção. Era transformar a afirmação numa pergunta. Vamos ao passo que pensar implica existir. Mas em vez de ter um juízo categórico, for simplesmente um ponto de implicação à frente. Lina, o sentido da sua pergunta mantém-se aqui? A sua pergunta foi: posso pensar sem existir? Mantém-se. Até mais breve, mantém-se o sentido que podemos ficar com esta. Parece mais claro? Sim. Posso pensar implica existir. Até porque é mais geral. Quem é que acha que não se mantém o sentido de uma palavra? Quem é que acha que posso pensar sem existir não é a mesma coisa do que pensar implica existência? É mais número de algo que é obrigatório. Qual é o conceito que mostra isso? O implicar. Okay. E em cima o que é que há? Não há necessidade. Uma possibilidade. Qual é o conceito que mostra isso? Uma lógica. Só um conceito. O conceito que mostra. O conceito uma palavra. Posso. O conceito de possibilidade. Então em cima tem o conceito de possibilidade e em baixo tem implicação. Então, mas tem o conceito de possibilidade interrogada. Porque essa possibilidade interrogada é a mesma coisa que a implicação. Tem uma possibilidade interrogada na implicação. Não, estou a dizer isso. Há contra-exemplos à relação de implicação entre uma coisa e outra? Desculpa agora. Tu estás a perguntar se há contra-exemplos à relação de implicação entre uma coisa e outra. Ok, Tiago, vamos só então estabelecer aqui os dois lados da questão. Vamos dar só o segundo, assim. Para ti, tem o mesmo significado? Tem. Para a questão da Lina, por quê? Porque assim, a primeira pergunta aplica o posse de contingência, interroga a contingência. Se interroga a contingência, se não for contingente, implica a implicação. Okay, desculpa. A minha vai direto aqui há uma interrogação da contingência. Desculpa, não interroga a contingência, interroga a necessidade. Interroga a necessidade, digamos assim, pondo a hipótese da contingência. Mas não estou a dizer assim, tanto vale interrogar a contingência como a necessidade, uma coisa. Se eu negar uma, vou dar à outra. Tiago, numa frase curta, explica a tua posição. Achas que estas duas perguntas dizem o mesmo ou perguntam pelo mesmo? Porquê? Pergunta pelo mesmo, mas de formas diferentes. Mas, uma claro, pergunta, mas porquê? Porque, no fundo, perguntar pela contingência, perguntar posso, pela possibilidade, não é? Se perguntar por isso, podemos, é a mesma coisa que perguntar no sentido inverso acerca da implicação. É como dizer, esta mesa não é vermelha. Se eu negar essa frase, quer dizer que a mesa é vermelha. Ok. Lina, concorda com esta defesa do Tiago? Ok, então tenta explicar outra vez. Achas que a pergunta da Lina é, na tua pergunta, mantém-se o significado da pergunta da Lina porque o que está em causa, realmente, numa e noutra, mas numa vai pela interpelação da contingência, na minha vai diretamente pelo conceito de implicação, continua sempre a ser a implicação de um conceito para o outro. Numa faz pela interpelação da contingência. É contingente que algo vai dar ao outro algo. Se a resposta for negativa, está aí a resposta da implicação. Okay. Por isso a minha vai direto ao assunto. Lina, percebeu?